Olá, meus amores, coisas lindas do Titio, coraçãozinho pra vocês. Titio ama muito vocês. Tô com muita saudade, na moral, não tô mais aguentando esse período longe, porque a gente aqui tá igual um maluco e tentando arrumar algum tipo de ideia que consiga fazer com que você continue tendo o mesmo rendimento que a gente espera de vocês. Então, olha só, a gente precisa continuar trabalhando, beleza? Eu estou fazendo um vídeo aqui agora que vai falar sobre relações ecológicas. Então eu vou compartilhar a minha telinha com vocês, tá? Vamos ver. E de vez em quando eu vou aparecer no cantinho, não sei, no cantinho aí superior direito de vocês aí na tela para vocês não ficarem com muita saudade da minha bela face. Bom, o que são relações ecológicas? São relações que acontecem entre indivíduos, beleza? Essas relações elas são caracterizadas, né, pela possibilidade de haver ou não algum tipo de prejuízo para quem está sendo envolvido nessa relação, beleza? E ela também vai ser caracterizada pela espécie a que pertence cada um deles, tá? Então assim, se houver prejuízo para pelo menos um, a relação vai ser desarmônica. Se não tiver prejuízo para ninguém, a relação é harmônica. Tá? Quando esses indivíduos são de mesma espécie, a relação é intraespecífica, dentro da espécie. E ela vai ser interespecífica se ela for uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Então é o seguinte, a relação ecológica, quando ela é caracterizada, classificada, ela tem nome e sobrenome. Né? Ela vai ser classificada pela espécie da galera que está se envolvendo e também pela possibilidade de ter ou não um prejuízo. Então a gente vai começar com aquelas relações que são interespecíficas harmônicas, ou seja, aquela relação em que você tem indivíduos de espécies diferentes se relacionando sem que ninguém tenha prejuízo nisso, tá certo? Bom, olha eu aí de novo. Bom, olha aqui, a gente vai começar com o mutualismo. O mutualismo é uma relação que é benéfica para todo mundo, só que mais do que benéfica, ela é uma relação que acaba sendo obrigatória. Por quê? Rola uma dependência, né, fisiológica entre os indivíduos. Por exemplo, o caso dos líquens. O líquen, ele é uma associação mutualística de alga com fungo. Aí você fala assim, pô, mas tem alga que vive sozinha, tem fungo que vive sozinho? Tem, beleza. Só que os líquens, eles conseguem sobreviver em situações que nenhum nem outro conseguem sobreviver sozinhos. Por exemplo, você vai ver líquens cobrindo encostas rochosas. Né? Porque aí o que acontece? O fungo ele vai produzindo ácidos que vão corroendo a rocha, e ele absorve água e sais minerais, doa para a alga produz fotossíntese, produz matéria orgânica e dá para o fungo. Beleza? Então eles se sustentam. Então existem outros exemplos assim também, como é o caso dos ruminantes, que tem bactérias dentro do estômago, é o caso dos cupins, que tem protozoários no intestino. Nesses dois exemplos a gente tem animais, né, que acabam sendo ajudados a digerir a celulose, porque nenhum animal tem enzima para digerir celulose, sempre quem vai digerir é algum acompanhante que está ali com eles, beleza? A gente tem o exemplo das micorrizas, que são fungos que se associam a raízes para poder melhorar a absorção de nutrientes para eles e para as plantas, tá? E tem também o caso das leguminosas, que a gente já tinha visto lá no ciclo do nitrogênio, que tem nódulos com bactérias nas raízes para absorver o nitrogênio. Só que tem mais um casozinho especial de mutualismo, que é quando tem algum tipo de dependência para reprodução. Por exemplo, abelhas com flores. Né? Na verdade, isso vale para polinizadores. Normalmente os polinizadores eles são específicos para as plantas que eles polinizam, para não haver competição. Depois a gente vai ver a competição mais para frente. Tá? Então, nesse caso, o cara que necessita de alguém que ajude ele a se reproduzir, ele depende desse alguém para continuar existindo, porque o que permite a perpetuação da espécie é justamente a própria reprodução. Então, no caso de abelhas, você já deve ter ouvido falar uma notícia de jornal, né, algum documentário falando que a gente está correndo um risco bem grande de ter uma diminuição brusca, drástica da agricultura por conta do desaparecimento de abelhas, principalmente lá no hemisfério norte. Né? Tá bem complicada a situação, beleza? Então as plantas, elas dependem dos polinizadores para se reproduzir, e muitas vezes os animais acabam dependendo dessas plantas também para poder se alimentar, porque elas acabam florescendo em épocas diferentes. Tá? Bom, aí o segundo caso de relação interespecífica harmônica é a própria cooperação. Essa é uma convivência pacífica, beleza? Então assim, uma convivência pacífica, mas que beneficia todo mundo.
Então a gente tem o caso aí daqueles animais que se alimentam de parasitas de pele dos outros. Tá? Isso tem vários exemplos. Aí o desenho que eu botei, a imagem que eu botei, é daqueles peixinhos cirurgiões que ficam lá em recifes de coral, e aí passam peixes grandes, tubarões, golfinhos, e às vezes tartarugas, como é o exemplo da foto, e aí eles vão tirando os parasitazinhos da pele. No Nemo tem essa parte que mostra aquele camarãozinho que fica dentro do aquário limpando os peixes lá dentro, que são colocados no aquário, sabe? Mas isso também é o caso daqueles animais de pasto que ficam cheios de passarinho em cima catando carrapato. Essa situação beneficia todo mundo porque o cara que está se alimentando, lógico, está matando a fome, né? E ele ao mesmo tempo está tirando parasita do cara. Tá? Tem um outro caso especial também de protocooperação, não é caso especial, né? É um exemplo, mais um exemplo de protocooperação, que é o caso do paguro. É aquele caranguejozinho que usa concha de molusco para se proteger, porque as costas dele são macias, entendeu? Ele não tem aquela carapaça dura do siri, do caranguejo, ele não tem. Então ele entra na concha e fica abrigado ali. Não tem relação nenhuma dele com a concha, porque a concha é de um molusco que já morreu. Mas eles costumam pegar anêmonas e colocar em cima da concha, assim e tal, vai carregando aquela anêmona. Então a anêmona ganha carona, ganha movimento, o que é muito importante, é bem vantajoso para ela, e ao mesmo tempo protege o caranguejo, porque ela tem tentáculos urticantes. Beleza? Bom, vamos para mais um caso aí. Esse próximo caso é o caso do comensalismo, em que você tem um indivíduo que se alimenta de restos deixados por outro. Então tá aí um exemplo bem característico de comensalismo, que é quando você tem essa galera que é carniceira. Um animal carniceiro, ele normalmente se alimenta lá só de um bicho que já está morto. E aí, esse bicho que já está morto pode ter sido, na verdade, o resto da carcaça de um animal que foi caçado por outro animal, né? Então, por exemplo, aí deve ser um animal de grande porte, um búfalo, por exemplo, que tenha sido caçado por um grupo de leões. E aí os leões começaram a comer, né, se saciaram, foram embora, e aí aquela carcaça foi atacada aí por abutres, por chacais e tal. Assim, repara que você tem vários tipos de relações acontecendo, né, em diversos momentos diferentes, tá certo? Por exemplo, quando um leão caça o búfalo, aí é um caso de predação, uma relação interespecífica desarmônica que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Quando você vê a relação do abutre com o leão, é uma relação de comensalismo. Porque o leão foi embora, vazou, comeu, foi embora, matou a fome dele, e aí o abutre vai e come. Quando você vê a relação do chacal com o leão, é uma relação também de comensalismo, porque o chacal está comendo aquilo que o leão deixou. Beleza? Bom, aí o próximo caso é um dos tipos de inquilinismo. Inquilinismo é quando você tem alguém que abriga o outro, que dá apoio ao outro, dá suporte ao outro. Tá? E aí são dois casos, porque esse cara que dá apoio, ele pode ser ou uma planta ou um animal. No caso de uma planta, a gente vai ter o epifitismo. A planta dá suporte ou dá abrigo para alguém. Então, um exemplo, bromélias que se apoiam em árvores, orquídeas que se apoiam em árvores, tá certo? Elas estão lá em cima só para poder pegar mais luz, elas não têm raízes que perfuram o tronco, elas não sugam seiva da planta, não prejudicam a planta de maneira nenhuma, beleza? Mas elas se beneficiam da altura lá para poder pegar mais luz. O exemplo que eu coloquei aí na foto mostra uma perereca dentro da bromélia. Então seria uma epífita dentro de uma outra epífita. Sacou? A perereca se abrigando dentro da bromélia está também praticando epifitismo, porque ela está se valendo do abrigo sem prejudicar a bromélia. Tranquilo? Quando o apoio é um animal, a gente tem um caso de epizoísmo. Epi significa em cima, sobre. Beleza? Então epifitos em cima de uma planta. Episou em cima de um animal, tá certo? Só que quando o cara se apoia num animal, ele acaba tendo como principal objetivo ganhar carona, sacou? Ser transportado. E aí normalmente essa galera é fixa, beleza? Então assim, quando você pega as cracas, eu vou mostrar o que é uma craca, é esse bichinho que está aí aparecendo para você, né, que você já deve ter visto, você só não sabia que o nome dele era esse, tá? As cracas, elas são fixas, elas são crustáceos, quer dizer, é do mesmo grupo dos camarões, dos caranguejos e tal, mas a larva é móvel. Então elas se reproduzem, as larvas ficam lá no plâncton, né? E as baleias que se alimentam de plâncton, vira e mexe, estão passando por ali e as larvas estão se transformando em adultos, ficam grudados no dorso das baleias, tá aí olhando, pô, tem várias cracas em cima dessa baleia aí. E aí o que acontece? Isso não prejudica a baleia.
Mas em compensação as cracas se beneficiam muito, porque elas também comem plâncton, e as baleias estão sempre nadando perto do plâncton, entendeu? Então elas estão se beneficiando da carona, né, por conseguir passear por locais com maior quantidade de alimento, tranquilo? E ao mesmo tempo não estão prejudicando a baleia, beleza? Bom, vamos agora para os casos de relação interespecíficas desarmônicas. Quando a relação é interespecífica desarmônica, quer dizer que você tem pelo menos um prejudicado. Agora toma cuidado, por favor, porque assim, eu falei de novo, mas eu não sei se você reparou, porque eu bati na tecla das relações serem caracterizadas por serem relações entre indivíduos. Então assim, se você pensa na população, você acaba não vendo desarmonia, não vendo prejuízo. Por quê? Se você pegar o exemplo da predação, olha aí, um leão, né, um grupo de leoas, por exemplo, caçando uma girafa. A girafa, que vai morrer aí, né, poucos minutos depois, ela obviamente se deu mal, por isso o sinalzinho de menos para ela, né? Mas para a população de girafas, a predação é um ato absolutamente necessário. A gente já viu isso em cadeias alimentares, a gente já viu isso naquela dinâmica de populações que a gente estava falando antes, né? Porque se não tem esses eventos assim de relações desarmônicas, as populações tendem a crescer demais e aí esgota os recursos disponíveis. Então, tipo, quando você pega uma relação interespecífica desarmônica, você tem também um exemplo de como a seleção natural age, porque a girafa que foi pega aí não foi a mais forte, não foi a mais ágil, não foi a mais esperta, entendeu? Então, os predadores, eles vão limpando a população aí do lixo genético, vamos dizer assim, só vão sobrando os melhores. E aí essa seleção natural acaba sendo uma via de mão dupla, porque se só sobram as presas mais fortes, mais espertas e mais ágeis, só os leões mais fortes, mais espertos e mais ágeis vão conseguir caçar. Entendeu? Então, para você classificar direitinho a relação ecológica, ela tem que ser uma. Para você enxergar a desarmonia, você tem que ver que isso é uma relação entre indivíduos. O indivíduo que morreu se ferrou, se deu mal. Então, por isso que ela é desarmônica. Beleza? Então, esse é o primeiro caso, é tranquilaço, predação, o cara mata o outro para comer. Beleza? Então, ele tem que matar o carinha para poder comer. Ah, um parasita pode matar? Pode, mas ele não vai matar direto. Entendeu? Então o parasita é um cara que vive às custas de outro e vai dar prejuízo para o cara, né? Essa relação acaba sendo uma relação prejudicial. Existem vários tipos de parasitismo, tá? Eu vou botar um de cada vez aqui para vocês. Então ali, esse é um carrapato. O carrapato, ele gruda lá na pele do bicho e fica sugando sangue. E ele fica lá grudado, beleza? Quando você pega um parasita que se fixa, né, externamente ao hospedeiro dele, ele vai ser chamado de ectoparasita, beleza? Agora, aquele parasita que fica lá dentro do corpo, por exemplo, aí a tênia, tá? Ela vai ser um endoparasita, beleza? Bom, existem também plantas que são parasitas. Ao contrário da epífita, uma planta parasita, ela sobrevive em cima de uma outra planta, mas a raiz dela perfura o tronco da planta e começa a sugar seiva. E aí, sugando seiva, a gente tem dois tipos de plantas parasitas diferentes, porque a planta tem dois tipos de seiva, seiva elaborada e seiva bruta. Seiva elaborada já está pronta, um produto da fotossíntese, água com matéria orgânica. Agora, seiva bruta é água com sais minerais. Então, a planta que suga seiva bruta, ela vai ser classificada como hemiparasita, beleza? Então, um exemplo disso é a erva de passarinho. Tá? Ela se prolifera em cima da planta, não sei se você está conseguindo identificar que a planta acaba tendo dois tipos de folhas diferentes, porque na verdade essa que está por cima são as folhas da erva de passarinho. E nota que onde a erva de passarinho está se desenvolvendo, as pontas dos galhos já começam a ficar sem folhas, porque ela vai pegando a seiva bruta toda para ela, não deixa nada para as folhas acabam morrendo também. Entendeu? E aí ela precisa fazer fotossíntese ainda, por isso que ela tem folhas verdes. Tá? Agora, uma planta que suga seiva elaborada, na maioria das vezes não tem nem folha, a maioria delas nem verde é. Então esse é um exemplo do cipó chumbo, e aí ela vai ser chamada de holoparasita. Holo com H significa completo. Tranquilo, inclusive ela passa a ser uma planta heterotrófica, beleza? Porque ela consome matéria orgânica do meio, tá? Bom, aí um caso à parte aqui do parasitismo é o de animais que são hematófagos, por exemplo, o mosquito. Um mosquito, ele suga o sangue do hospedeiro, então ele não mata o cara direto, tá certo? Se ele não mata o cara, ele não pode ser classificado como um predador.
Mas como ele não fica grudado no bicho, ele também não pode ser chamado de ectoparasita, entendeu? Então ele tem hábitos alimentares parasitários. Quando você classifica a relação entre o mosquito que está sugando sangue e o cara, isso é uma relação de parasitismo. Mas como é que você classifica o mosquito dentro dessa relação? Ele é um hematófago. Já é? Então beleza. Vamos seguir. Os herbívoros são animais que se alimentam de plantas. Isso básico, tranquilo. Só que existe uma tendência a não utilizar a herbivoria como sendo uma relação ecológica, e sim um tipo de relação dentro de predação ou dentro de parasitismo. Por quê? Quando você pega um herbívoro, ele pode se alimentar ou de folhas ou de sementes. Se ele come só as folhas, ele não mata a planta. Ele não mata a planta, mas está prejudicando. Se ele não mata, então ele é um parasita. Agora, o cara que come sementes, ele se alimenta do embrião que está lá dentro, e aí, sendo assim, ele vai ser classificado como um predador, porque ele matou o embrião. Beleza? Bom, vamos seguir. O amensalismo é uma relação em que você tem seres que produzem toxinas, e essas toxinas impedem a sobrevivência de outros perto dele. Então, assim, a gente tem alguns casos de amensalismo. Um bem famoso é o caso da maré vermelha. A maré vermelha, ela é formada por algas, né? Na verdade, ela é consequência da ação de algas chamadas pirrófitas. Essas algas produzem toxinas, são algas unicelulares, tá? Elas produzem toxinas que não deixam a galera sobreviver em volta delas. Pô, quando elas estão ali sozinhas, né, espalhadas pelo meio, com a população controlada, tá de boa. Mas o problema é que em determinadas situações, que a gente chama de eutrofização, e a gente vai ver isso mais pra frente, a quantidade de algas começa a aumentar demais, aí a quantidade de toxinas na água aumenta muito e já não sobra nada, né, nenhum tipo de ser vivo sobrevivendo ali em volta deles, eles fogem, os peixes nadam, outras algas acabam morrendo, e aí daqui a pouco elas vão, as populações se controlam normalmente, né, morrem rapidinho, mas fica um período sem ter pesca, de prejuízo econômico, principalmente para aquelas comunidades pesqueiras. Acontece muito aqui na costa do Brasil, principalmente ali em Arraial do Cabo, beleza? Tem outros exemplos de amensalismo também, tá? Tipo, fungos que produzem antibióticos impedindo a sobrevivência de algas, perdão, de algas não, de bactérias. A gente tem o caso de eucaliptos que produzem toxinas nas raízes e não deixam a galera sobreviver em volta deles. Enfim, se o cara está produzindo toxina e não deixa os outros sobreviverem, aí você tem um caso de amensalismo, beleza? E para fechar as relações interespecíficas desarmônicas, a gente tem a competição interespecífica. Tá? Essa competição ela vai acontecer toda vez que houver sobreposição de nichos ecológicos. O que é isso? Nicho ecológico, lembra que nicho ecológico é o conjunto de todas aquelas funções do ser vivo no ambiente. É tudo que ele faz. O que ele come, que horas ele come, que época do ano ele se reproduz, tudo isso faz parte do nicho ecológico. Então, quando houver sobreposição de nicho ecológico, significa que indivíduos de espécies diferentes, nesse caso, porque ela é interespecífica, eles vão estar consumindo os mesmos tipos de recursos do ambiente. Então, olha aí um exemplo. A mesma foto é a mesma foto, né? Por quê? Como eu tinha falado, tanto os chacais quanto os abutres estão consumindo da mesma carcaça. Então eles estão competindo por esse tipo de recurso. Entendeu? Se eu tivesse só os urubus aí, os abutres, eu poderia ter mais abutres. Se eu tivesse só os chacais, eu poderia ter mais chacais. Então é uma relação que prejudica todo mundo, porque vai sobrar menos recurso para todo mundo. Beleza? Isso aí pode se desenrolar em casos, por exemplo, até de extinção de espécies. Né? Principalmente quando você pega uma espécie e introduz num ambiente que não é o dela. A gente vai ver isso mais pra frente também quando a gente fala sobre desequilíbrios. Beleza? Bom, agora vamos para as relações intraespecíficas. E vamos começar com as harmônicas. E aí, tu tem que tomar um cuidado absurdo nesse caso das relações intraespecíficas harmônicas, porque existem dois exemplos. As colônias e as sociedades. E aí, o cuidado que você tem que tomar é porque a televisão engana a gente. Tá? Ah, como assim? Pô, se você pegar filme americano que foi dublado, né? Filmes, documentários, Globo Repórter, cara, assim, não que os caras sejam culpados da parada, porque a maioria desses programas, eles têm uma origem na língua inglesa. E no inglês não existe uma palavra
não existem palavras para diferenciar os grupos de seres vivos de mesma espécie. Para ele, quando junta um maior galerão de mesma espécie no mesmo lugar, eles chamam de colônia. Sabe? Então, na hora que o cara vai traduzir o programa, normalmente esse tradutor não é biólogo, então ele não sabe disso. Aí o cara falou colônia, ele bota lá colônia, acabou. E o cara que está narrando também não é biólogo, vai lá e fala colônia e pronto. Entendeu? Só que para ser uma colônia, você tem que olhar para aquela galera e não conseguir enxergar, entre aspas, né, aquela colônia como sendo vários indivíduos. Você acha que aquela colônia é um cara só, sacou? Então, por exemplo, os corais. Quando você está mergulhando lá, por exemplo, e acha um troço desse aí, que parece um cérebro, o cara fala assim, pô, que coral lindo. Sabe? Você não fala que isso aí são vários pólipos fixos no mesmo substrato. Você chama isso de coral simplesmente. A caravela, mesma coisa. Você olha para uma caravela ali, cuidado, você vai se queimar. Por quê? A caravela, ela na verdade é uma colônia de medusas que se juntam, se fixam uns nos outros, sacou? E aí elas formam tanto aquele flutuador ali, quanto esses tentáculos, que aí para poder facilitar a caça deles, e aí todo mundo consegue sobreviver melhor. Esse grupo de indivíduos sobrevive de maneira muito mais fácil, se reproduz mais fácil uns com os outros, entendeu? Tem mais chance de gerar novos descendentes. E aí, o que caracteriza então essa galera como uma colônia é você não conseguir enxergar esse troço como vários e sim como um só. Por exemplo, o cara deixa lá um pacote de pão em cima da mesa, né, aberto. E aí, quando ele chega no dia seguinte, está com um mofo no pão. Ele vê uma mancha esverdeada no pão, ele fala assim, pô, ali é um mofo. Ele não fala que ali tem uma colônia de fungos, entendeu? Tem vários fungos ali, ele não consegue enxergar isso, você vê como um só. Diferente da sociedade. Na sociedade, você vê vários indivíduos. Você consegue identificar os indivíduos. Só que tem um padrão na sociedade. Por exemplo, numa colmeia. Você consegue identificar aí no meio essa maior, a rainha, as várias operárias em volta dela. E aí, quais são as propriedades de uma sociedade? Por que isso não é igual a um grupo de animais de mesma espécie, como um grupo de leões, por exemplo? Porque aqui você tem uma rainha, e essa rainha vai utilizar de substâncias chamadas feromônios, tá, para controlar a atividade dos outros. Um hormônio é uma substância que você produz numa glândula para atuar em cima de uma outra estrutura dentro do seu próprio corpo. Um feromônio, ele é produzido por um indivíduo e atua no corpo de outro. Então, por exemplo, os feromônios das abelhas rainhas, elas vão definir, esses feromônios vão definir se as abelhas têm que, se as operárias têm que sair para buscar mais néctar, se as operárias têm que aumentar o tamanho da colmeia construindo mais favos, se as operárias têm que começar a produzir mais geleia real, por exemplo, para poder gerar mais rainhas. Então o que vai acontecer? Você vai identificar os indivíduos, você vai ter uma rainha para controlar todo mundo, e você tem divisão de trabalho. A rainha é rainha para sempre, entendeu? As operárias vão ser operárias para sempre. Aqueles filmezinhos B-movie, sabe? Tudo caô, tudo mentira. Aquele troço não existe, tá? E esses níveis sociais, eles são fixos, então. Por isso que a gente chama de castas, tá certo? Então assim, de novo, assim como acontece com as colônias, esse grupo de indivíduos, eles têm a sobrevivência facilitada por serem um grupo. Entendeu? Bom, e aí, para a gente poder finalizar, faltam as relações falta a única relação interespecífica desarmônica, que é a competição intraespecífica. A competição intraespecífica, ela é um tipo de relação em que você tem indivíduos de mesma espécie competindo pelo nicho ecológico deles, porque é o mesmo. Então tudo para eles acaba sendo motivo de competição. E aí esse motivo de competição acaba tendo sempre como um fundo, né, o intuito de se reproduzir. Por exemplo, quando eles competem por alimento, porque quem come mais é mais saudável e tem mais chance de ganhar parceiros. Quando eles competem por território, aqueles que conseguem defender melhor o território conseguem arrumar melhores parceiros. E a disputa por parceiros sexuais, aquela briga que dá direto entre os indivíduos, já é uma demonstração mais clara desse troço. Entendeu? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente está fazendo o possível aqui para poder tornar o teu aprendizado normal. Né? Eu sei que a situação não é normal, mas a gente está fazendo de tudo para poder manter sempre o mesmo padrão, que é o que vocês merecem. Beleza? Vou ver vocês mais pra frente de novo, vou preparar mais alguns videozinhos. Se vocês gostaram, me fala. Se vocês não gostaram, me fala também. Beleza? Beijo, titio ama.